Conosco, Daniel Fick. Ele é o pastor da Assembleia de Deus de Lajeado, convidado para falar sobre o momento cristão que estamos vivendo. Não importa a procedência da devoção em termos de religião, em termos de louvor, mas o fato da Igreja Católica estar perdendo seu grande líder, sepultamento que ocorre hoje pela manhã em Roma, chama atenção muito para esta situação da religião ou das religiões como um todo. Daniel, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Alegria estar aqui com vocês. Esta questão envolvendo o Papa na hierarquia da Igreja Católica, em todas as situações que nós presenciamos e que nós tivemos a oportunidade de participar, não importa a devoção em termos de religião do cidadão, quase todas as igrejas respeitam muito o papado, o Vaticano, até há uma espécie de conversação, digamos assim, de não mútuo ataque, porque não se tem conhecimento de situações de confronto entre o papado, o Vaticano e as igrejas evangélicas, né? O evangelicalismo ele deriva da Reforma, né, Paulo? Da Reforma Protestante e nos primeiros séculos da Reforma, de fato, a história mostra que foi um pouco mais tenso. Com o passar do tempo, iniciou um diálogo, um processo de diálogo, e hoje mesmo estamos vendo aí os possíveis candidatos a sucessores, né, do Papa Francisco, e uma das coisas que chama a atenção é que todos eles têm no currículo a disponibilidade ao diálogo interreligioso, né? Então, o Papa é uma autoridade de uma igreja importante que tem a sua contribuição não apenas para o Brasil, mas para o Ocidente, né? O cristianismo moldou o Ocidente e depois da Reforma o protestantismo passa a ter esse protagonismo também, mas sempre ao lado da Igreja Católica, e antes da Reforma era exclusivo da Igreja Católica. Então, as universidades, a civilização como um todo, né? A igreja, por exemplo, ela combateu a poligamia, o incesto com a doutrina do casamento. Os cientistas cristãos, os cientistas grandes descobridores da Idade Média eram essencialmente cristãos. Você olha o currículo, filósofo, astrônomo, teólogo, né? Porque o motivo de investigar era a busca pelo transcendente, pela religião. Então, a Igreja Católica é uma instituição que tem uma contribuição inegável para a história. Há uma compreensão que ela é, lamentavelmente, às vezes, alimentada por posturas, ao meu ver, exageradas. Conservadoras, né? Não sei se conservadoras seria a palavra adequada, Paulo. Eu concluo a frase. Posturas entre evangélicos e católicos radicais, eu acho que é a palavra. Que é uma compreensão de beligerância, de inimizade entre evangélicos e católicos. E, por outro lado, também ela é alimentada pela incompreensão do que é o cristianismo. Então, há pessoas, por exemplo, que estão na igreja evangélica e dizem, agora eu me tornei cristão. Eu falo, o senhor veio de onde? O senhor era budista? Era islâmico? Não, eu era católico. Então, você já era cristão, né? Porque cristãos são os seguidores de Jesus Cristo. Então, evidentemente que os evangélicos e os católicos têm as suas divergências doutrinárias, por isso a reforma aconteceu. Esse foi o motivo que levou Lutero a literalmente pregar as 95 teses lá em Wittenberg, né? E não foi uma pregação, né, verbal, foi pregar literalmente o papel lá com um martelo e um prego. Mas nós temos em comum a fé em Jesus Cristo, a doutrina da Trindade, o céu, o inferno, o perdão, o pecado, ou seja, a nossa doutrina é essencialmente comum. Por isso, o mundo para olhar para esse episódio, para esse fato, que é a morte do Papa Francisco, um latino, né, que deixou sua marca aí também, eu acredito, sem dúvida, na Igreja Católica. E agora inicia-se todo esse processo aí da sucessão, que é bastante interessante também a maneira que é conduzido, né? Quais são as divergências que ainda imperam entre as religiões? O senhor fala católicos e evangélicos. Uhum. Olha, uma das principais diferenças é, por exemplo, a doutrina mariana. A maneira que os católicos veem a figura de Maria, a maneira que os evangélicos veem a figura de Maria.
também há uma incompreensão de que os evangélicos não respeitam Maria. E isso não é verdade, não. Maria é a mãe do nosso Senhor Jesus e ela tem um lugar muito especial na doutrina evangélica. Nós apenas não a vemos como uma mediadora. Assim como os demais santos, né? Assim como os demais santos. Então, na compreensão evangélica da interpretação bíblica, santos são todos aqueles que são separados do mundo. Então, a palavra é aqueles que o Senhor escolheu, salvou, ele separa do mundo o sistema. Mundo é uma palavra polissêmica, né? Ela tem vários significados. Na Bíblia ela fala de geografia, ela fala de pessoas e ela fala de um sistema. Não ame o mundo porque o mundo está corrompido, está cheio de concupiscência. São Paulo vai dizer, se transformem, não se conformando com o mundo. Então é esse mundo sistema, né? Então, nesse sentido, nós compreendemos que santo é todo aquele a quem o Senhor chamou e retirou do mundo, desse mundo sistema. Isso não significa que não há respeito pelos santos da igreja, né? Paulo, Pedro, João, enfim, Maria, mas eles não ocupam esse lugar de perfeição na doutrina evangélica, né? Eles ocupam um lugar de respeito, assim como figuras contemporâneas, líderes, pessoas, professores, ensinadores, enfim, que contribuem com a sociedade e com a fé, né? O que não significa que nós não os respeitemos, nós não os veneramos e não procuramos acessar o Cristo através deles. Além desta concepção sobre a imagem de Maria, tem outras diferenças e divergências? Sim, há algumas questões, Paulo, assim, por exemplo, para o evangélico, a Bíblia é a única regra de fé e não há nenhuma acima dela. Para o católico, a Bíblia é uma das regras de fé. Então, os documentos da igreja, eles ocupam o mesmo lugar que a Bíblia, né? A tradição da igreja tem esse lugar de importância. Então, por exemplo, as bulas, as encíclicas. E o evangélico, ele olha para a Bíblia como a única regra de fé. Portanto, qualquer doutrina evangélica vai ser submetida à Bíblia e tão somente, né? É o que nós chamamos de exclusividade das Escrituras. Normalmente o católico vai olhar para a Bíblia e também para os documentos e a tradição da igreja. Esse é um ponto também interessante que acaba gerando, às vezes, alguma divergência na forma de interpretar as doutrinas cristãs. Sim, mas aí não seria pela pobreza de conteúdo apregoado, digamos assim, pelos evangélicos em relação a uma riqueza maior na conduta do fiel da Igreja Católica com as encíclicas e apostilas todas que são usadas? Eu acho que não, Paulo, porque isso não significa que a Igreja Evangélica não produza documentos teológicos. E ela tem, e muitos. Então, nós temos muitos documentos, as confissões, os documentos de fé que equivalem-se às encíclicas, por exemplo. A diferença é que os evangélicos não os colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Os evangélicos submetem todos os seus documentos à autoridade das Escrituras. Então, hoje nós temos uma produção acadêmica muito relevante do protestantismo, né? E, aliás, não é de hoje. Então, a reforma protestante ela mudou o paradigma da religião no Ocidente, né? Estamos falando de meio milênio. Então, o protestantismo ele já não é mais essa religião ou esse segmento religioso, porque, usando a minha própria fala, eu preciso falar de religião como cristianismo como um todo. Então, catolicismo é denominação, evangélico, assembleia, batista é denominação, né? Então, o evangelicalismo ele já não é mais esse segmento denominacional apenas das periferias, das classes marginalizadas, ainda que esse continue sendo o nosso foco. Porque ele é do cristão, né? Foi Jesus quem mandou cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e praticar na prática, e viver na prática aquilo que pregamos nas palavras. Mas hoje o evangelicalismo ele rompeu todas as camadas, então veja a representação, a disputa pelo poder político, por exemplo, né? As eleições do mundo, elas têm girado em torno de temas religiosos, a eleição dos Estados Unidos, no Brasil. Aí há um movimento dos partidos. Eu recebi a visita de um dirigente estadual de um partido me convidando para ser um candidato a deputado. Eu não sou político, porque os partidos estão olhando para os evangélicos, vendo essa força, né? Nós somos 74 milhões no país. Segundo as previsões do IBGE, do IPEA, rapidamente
esse número está crescendo, né, invertendo. E aí eu acho que surge uma responsabilidade, que é o que... E vou falar pelos evangélicos, naturalmente, que é onde eu vivo, onde desenvolvo meu ministério, minha vocação. O que a gente faz com esse crescimento, né? Porque números por si só não representam o evangelho na prática. Jesus Cristo nunca teve problema em deixar as multidões para cuidar de uma pessoa. Então eu creio que hoje nós vivemos um grande desafio como protestantes, como evangélicos, que é não se deslumbrar com os números. A Igreja Católica, que já teve essa hegemonia, corrijam-me se eu estou equivocado na minha análise, porque, como disse, não sou católico, mas, de alguma maneira, parece que ficou confortável esse protagonismo, esse domínio ao longo do tempo, e entrou numa descendente, pelo menos numérica, né? Claro que a igreja mantém sua influência, sua atuação, mas, numericamente, poucos países o catolicismo cresce. Então, eu acho que os evangélicos têm que fazer o dever de casa e verem, né? A gente está crescendo, ok, e a nossa relevância, a nossa influência, acho que esse é o ponto, né? Jesus Cristo, na passagem meteórica que teve, se caracterizou como um político de esquerda. Político de esquerda. A frente parlamentar evangélica que tem hoje no Brasil constituída, e aí você entrava nesta seara da política partidária, né? Não começa a deixar um pouquinho nevral, um pouquinho sensível demais esta relação igreja evangélica, porque a católica há muito tempo tenta se eximir. A católica e a ICLB, digamos assim, as mais tradicionais, tentam se eximir de envolvimento político, pelo menos na demonstração pública. Mas os evangélicos cada vez mais têm uma força significativa no Congresso Nacional. E talvez por isso o convite que o senhor recebeu, porque normalmente os fiéis de determinada igreja votam conforme é a orientação do pastor. É um voto seguro quando é feita a escrutinação dos votos. Essa relação sensível, nevrálgica, não pode acabar, talvez não comprometendo, mas diminuindo o significado das igrejas evangélicas no Brasil? Bom, primeiro eu preciso discordar do senhor que Jesus foi um político... De esquerda. E muito menos de esquerda. Não é político partidário. Não, eu entendo, mas permita-me explicar. Jesus é Deus, né? Então, ele fez o que fez, jamais por ideologias, ele é a fonte, ele é o verbo, ele é a vida. Nesse sentido, assim, eu acho que não consigo vê-lo como um agente político. Eu vejo ele como um agente de influência em todas as esferas, inclusive da política. Mas de esquerda, Paulo, veja, a compreensão, embora derive a quem chegue até na Grécia com essa compreensão de esquerda e direita, ela, na verdade, se popularizou com a Revolução Francesa, né? Os da direita, os da esquerda. E a atuação de Jesus no cuidado dos vulneráveis, dos necessitados, nunca foi por ideologia, nunca foi por política, foi porque essa é a essência do cristianismo. E eu entendo a sua colocação no sentido de que parece que a religião hoje se alinha mais com a direita. Agora, a comunicação das pautas não precisa obrigatoriamente de alinhamento ideológico. Então, para mim defender os necessitados, eu não preciso ser de esquerda. Se eu faço isso, sendo um cristão, evangélico ou católico, é porque eu sou um cristão, não porque eu sou de esquerda. Se eu defendo valores que hoje a direita absorveu, como família, casamento, pátria, esse discurso, também não é porque eu sou de direita. Eu defendo porque eu sou um cristão. Então, essa é uma fala que eu preciso fazer assim. Mas está havendo um alinhamento entre Não, eu concordo com o senhor que porque a religião ela sempre andou às margens do poder, né? Por vezes foi o poder. E aí eu concluo com esse segundo ponto da sua pergunta. Então, o que eu quero dizer? Para a gente defender as pautas da sociedade, dos necessitados, da família e quaisquer que sejam, eu não preciso ser de direita ou de esquerda. Eu preciso, se eu sou um cristão, preciso seguir o Cristo. Nesse sentido, ok, a proximidade do poder, ela gera desdobramentos, ela gera riscos. A gente sabe que a fusão aí de igreja e Estado deixou sequelas consideráveis na história e é importante, diga-se, que a separação de igreja e Estado é uma conquista dos protestantes, dos batistas especialmente, que lutaram por isso, escreveram, eruditos, acadêmicos, teóricos. Mas, concluo, a separação de igreja e Estado não implica na eliminação dos agentes religiosos no Estado. Então esse seria mais um modelo laicista, mais parecido com a França. O modelo brasileiro, a exemplo do americano e outros, ele é um modelo que ele
espera envolvimento dos agentes da sociedade na política. Nós temos uma democracia representativa. Então nós temos o candidato do time, nós temos o candidato dos agricultores, né? E assim por diante. É compreensível que tenha alguém alinhado à religião, seja ela evangélica ou católica ou outra. Agora, claro, que é uma seara sensível, Paulo, que precisa ser militada com muito cuidado, não há dúvida. E também não há dúvida que alguns agentes, em nome de uma vertente religiosa, acabam tendo um projeto pessoal de poder. Porque o que eu penso de um político, seja ele evangélico ou católico? Qual é a boa atuação dele? É defender os valores do Cristo. Então é lutar a causa dos necessitados, a promover a justiça, a verdade. Há poucos dias eu fui palestrar para políticos no Piauí, vereadores, deputados, prefeitos, todos cristãos, evangélicos e católicos, uma centena deles. E encerrei com uma provocação dizendo, olha, os senhores são agentes públicos representando o povo e que elegeram-se valendo-se dos valores da fé, né? E os políticos, eles têm uma preocupação com o tribunal, né? Porque o prefeito, por exemplo, ele é julgado direto no tribunal. E aí eu disse para eles, olha, se os senhores fizerem rachadinha, fraude em licitações, tratarem as pessoas com parcialidade, o Tribunal de Justiça é o menor dos problemas. Porque um dia vocês vão estar diante do Tribunal de Cristo. Né? Esse pega. Então o que a gente espera é que a atuação, não só dos parlamentares identificados com a religião, mas de todos, seja honesta, justa, coerente, né? Porque isso diz respeito aos valores cristãos. O senhor vai se filiar e concorrer ou não? Não, de maneira nenhuma. Meu chamado é pastorear as almas e servir o Cristo e cuidar das ovelhas que são dele, diga-se de passagem, né? Tá bem. Obrigado, Daniel. Fique pela presença. Um grande abraço. Eu é que agradeço. Um bom dia a todos. Tá certo. A vocês e aos ouvintes.